No Baú do Esporte, o Lendas de hoje vai falar de Mané Garrincha, o gênio das pernas tortas, um dos maiores jogadores da história do futebol. Eu transmiti a estreia dele contra o Bom Sucesso em General Severiano, hein? Bicampeão mundial, ele fez história com a camisa do Botafogo e da seleção. Eu vou ensinar a você aquilo que era meu, a minha força quando eu jogava futebol. Já seria até mais fácil hoje em dia jogar futebol. Por quê? Principalmente pelas pontas, né? O lateral avança, era a coisa melhor do mundo. Tabela para Garrincha, saiu livre, penetrou, atenção, está no prolongamento da pequena área, agora bloqueada por dois. Gol! Sensacional, uma joia! Eu tinha famoso em 58, quando cheguei aqui, depois fui para minha terra, em Pau Grande, senti que estava famoso, porque conversando com os amigos, um deles falava. E minha casa vivia muito cheia de gente, eu saía também para fazer compra, e viajava sempre de trem, e sentia talvez assim, vinha cansado dos treinos e achava que o pessoal ali já não estava assim, perturbando um pouco. Então eu me sentia um pouco cansativo da vida de ídolo. De que planeta veio esse homem? O mundo ainda não tinha visto um jogador como aquele. Foi uma coisa colossal. Garrincha foi um fenômeno. Garrincha foi um fenômeno difícil de definir. Com uma saudade danada daquilo que eu vi. Garrincha é fruto de uma combinação um pouco mais complexa de elementos, mas com predominância de elementos indígenas, né? Desde garoto que ele jogava. Mas aquelas pernas tortas, ele pensava que ele não ia longe, né? Na verdade, ele tinha uma perna reta e uma perna torta para dentro. Se você for observar, o Garrincha andava puxando um pouco da perna. Mal se sabe como é que o Garrincha podia andar, né? Como jogador, tinha um repertório de jogada praticamente limitado a um drible pela direita. Qualquer jogador que quisesse dar esse drible ia ter que entortar a perna, mas a dele já estava torta. Pois bem, com tudo isso ele foi Garrincha. Os Funiô têm essa coisa de ter perna torta, de jogar futebol muito bem e gostar de beber, quer dizer. Então, quer dizer, está ali explicada a origem do Garrincha. Ele não tinha essa pressa toda de ser descoberto como jogador, nem uma consciência de que fosse um fenômeno do futebol, nem nada, né? O Garrincha era torcedor do Flamengo, mas ele tentou jogar no Flamengo. Olharam aquele cara todo torto, achavam que ele não ia jogar futebol, não podia jogar futebol. Passou por outros clubes e ninguém quis. Quando foi um dia, alguém foi jogar lá em Maria das Graças, do lado que apareceu um senhor que deu um cartão a ele para ele se apresentar em Botafogo numa segunda-feira. O Arati, que era lateral direito do Botafogo, o havia visto jogar em Pau Grande e o levou para o Botafogo. E aí pediu para o Gentil vê-lo. Ele chegou lá, de lá ele não escapou. Não deixaram nem ele ir embora. Segunda-feira ele foi e o Botafogo prendeu ele lá. Então aí ele deu uma oportunidade para o Garrincha. Ali sim ele pôde começar a ser o Garrincha, mas já tinha 20 anos de idade. E o Garrincha fez um treino espetacular. Driblou o Nilton Santos. Falam que passou a bola entre as pernas do Nilton Santos. Não passou, mas deu aquele drible que ele dava em todos, ele deu no Nilton Santos. Aquele driblezinho pro lado direito, assim. Nilton Santos falou, não deixa esse rapaz ir embora não, hein? Nós não vamos perder ele. E foi verdade mesmo, ele ficou lá umas 2 semanas lá. Ele estreou no dia 19 de julho de 1953, contra o Bom Sucesso no estádio de General Severiano. O Botafogo ganhou de 6-3, ele fez 3 gols.
Minha lembrança mais marcante foi contra o meu clube, meu time. Foram os 6-2 de dezembro de 57 contra o Fluminense. Olha, assisti um Flamengo e Botafogo, que para mim é contrariedade, porque eu sou rubro-negro. O jogo que o Botafogo foi campeão em cima do Flamengo, né? Foi um jogo memorável, entende? O Maracanã super lotado. Foi o segundo turno do Campeonato Carioca de 58. Chegando um pouco meio em cima da hora, só deu para sentar atrás do gol do Flamengo do primeiro tempo. E aí, tô lá vendo aquele jogo. Foi dribles um em cima do outro, entendeu? Do lateral esquerdo, se eu não me engano, era o Jardim, entendeu? Ou o Jordão, não me lembro bem quem era o lateral esquerdo. E ele acabou com o jogo naquele dia. Eu tô atrás do gol, entendeu? Ou seja, eu tô exatamente naquela... É como se o Garrincha tivesse vindo para cima de mim, entendeu? E cruzando a bola e o Botafogo fazendo gol, um atrás do outro. Terminou o primeiro tempo, Botafogo 3-0. Foi uma coisa colossal. Garrincha foi um fenômeno. É terrível, é um tempo mágico, né? Você está atrás do gol e vê com aquela visão perfeita do jogador vindo na sua direção, né? E ele naquele momento, ele é o demônio, né? foi um jogo no Maracanã, Botafogo e Fluminense. 6-2, com o Garrincha fazendo o que fez em cima do Altair, do Clóvis, da defesa do Fluminense. Essa foi uma coisa que eu não gosto muito de lembrar. Mas, claro, com o coração, meu coração vira e lembra que o Garrincha merecia o que ele fez com o Fluminense. Eu duvido que um lateral esquerdo, nessa semana, o lateral esquerdo dormia sossegado, entendeu? Não dormia sossegado. Eu não dormia bem, a gente acordava no dia seguinte pensando no Mané, né? E eu acredito que deve isso acontecer com os outros laterais, quando jogava contra o Garrincha, não dormia direito. A gente tinha pesadelo, tinha alguns até que caía até da cama. Quando o Brasil embarcou para a Copa do Mundo, o Garrincha ainda não era o Garrincha. Ele era assim, digamos, já quase o Garrincha, mas era um jogador discutido, polêmico, né? Ele era tido como um irresponsável. Os psicólogos da seleção, o técnico da seleção, não queriam saber de Garrincha. O Garrincha não tinha aquela responsabilidade europeia em relação ao jogo. Eles esqueceram dessa questão da mestiçagem, da negritude que dá ao jogador brasileiro, esse imponderável, fazer do futebol um brinquedo maravilhoso. Você sabe que ele foi àquela Copa quase que entrando pela janela, como se diz. Se o Julinho tivesse disponível no Brasil, os convocados para aquela seleção certamente teriam sido Julinho e Joel, com Joel na reserva do Julinho. Então, quer dizer, talvez não tivéssemos o Garrincha se não fosse essa confluência de fatores aí em 58. O Julinho Botelho é que não quis ir, alegando que não queria competir com os jogadores que atuavam no futebol brasileiro. Ele não achava isso justo. E aí é que convocaram o Garrincha. Entre o craque e o homem, fiquemos com o homem. Era uma determinação do Plano Machado de Carvalho, tão decantado como responsável pela vitória do Brasil em 58. O que quer dizer isso? Entre o craque e o homem, você fica com o homem. Isso tem várias leituras por trás disso. A verdade é que a seleção estreia, onde podia estar um jogador branco, estava um jogador branco, não estava um negro. Os deuses do futebol, vamos chamar assim, inspiraram os nossos treinadores, os nossos chefes de delegação a fazer aquela mudança. Nós, na Copa de 58, mostramos o seguinte, olha aqui a alegria de jogar futebol. Olha o Garrincha, o que faz com a bola. E mais, né? Tinha mais jogadores incríveis. O Pelé, evidentemente, um moleque de 17 anos fazendo o que ele fez. Quer dizer, aquele era um futebol brasileiro que estava sendo mostrado ao mundo. Estádio do Pacaembu, Zona Oeste de São Paulo. Aqui nasceu uma parceria imbatível, histórica. 40 jogos, 4 empates, 36 vitórias, nenhuma derrota. Com a palavra, o rei do futebol. A seleção brasileira com Pelé e Garrincha nunca perdeu. E quando nós estávamos dentro do campo, o Brasil não perdia. Pelé,
Garrincha e a arte de vencer e encantar. Até quem também nasceu para brilhar. Olha, eu posso falar de cadeira, porque eu joguei do lado dos dois e eu sei o que representa Garrincha e o Pelé. Foi a melhor dupla que o Brasil teve dentro de campo. O artista e a obra de arte. O astro e a maior vocação. Uma entrevista rara. Você vai ver agora imagens inéditas de Garrincha. Dentro de um barco no Rio Sena, em Paris, no ano de 1974, um ano depois de se aposentar. Ele fala sobre o dom que o consagrou como um dos maiores dribladores da história. Acho muito mais fácil a pessoa que tem uma bola dominada partir para cima do marcador, porque o marcador sempre está esperando e está sempre no chão, entendeu? Apoiado no chão. E você correndo, você tem mais facilidade de partir para cima dele, dar um toque na bola, enquanto ele vira para acompanhar você, você já está longe. Se tivesse um ou dois backs, eu sabia que ele ia driblar, de alguma maneira ia para dentro do fundo. Aí eu saía, tal. Aí quando eu ia entrando na área, assim, estava esperando o cruzamento, aí ele, driblava para trás. Driblava para trás e dava... Porque aí eu falava, mané, desgraçado, pô, me fez dar um pique. Muitas vezes eu apelava com ele por causa disso. Porque eu nunca vi uma habilidade tão grande, né? Pelé e Garrincha jogaram juntos pela primeira vez em 1958. Foi num amistoso contra a Bulgária no Pacaembu, que serviu de preparação para a Copa do Mundo da Suécia. Vitória por 3-1, como mostra a manchete do jornal Diário da Noite. A arte ganhando forma. Logo na primeira vez juntos, o cartão de visita do que essa dupla seria capaz. O jornal registrou para a história. Garrincha bateu seguidamente o seu marcador, colaborando de perto em 2 gols. Pelé, o melhor do ataque, fez 2 gols e foi sempre o mais perigoso da ofensiva. Nessa época, Pelé era um garoto prodígio, 17 anos, promessa de craque do Santos. Garrincha era mais velho, tinha 24 anos e brilhava com a camisa do Botafogo. Mas o Brasil ainda não tinha sido campeão do mundo. Parece que estava apenas esperando que Edson e Mané se conhecessem dentro de campo. Teremos que agradecer para sempre aquele 18 de maio de 1958 no Pacaembu. Foi dali para a Suécia. E o mundo ainda iria ficar aos pés desses dois. 20 dias depois da primeira vez juntos, o Brasil estreava na Copa, com Pelé e Garrincha fora do time titular. Na terceira rodada contra a União Soviética, os dois ganharam a posição. Nelson Rodrigues e a arte das palavras. Amigos, a desintegração da defesa russa começou exatamente na primeira vez em que Garrincha tocou na bola. Como marcar o imarcável? Os russos chegaram a fazer testes científicos para conter a jogada dele nesse sentido. E quando ele entrou contra a Rússia, precisamente, a União Soviética de então, mas todo mundo chamava Rússia, no Campeonato do Mundo de 1958, eles diziam que iam acabar com ele, porque ele tinha uma jogada sempre igual, e que eles tinham treinado aquela jogada. Aí chegou lá e acabou com eles. Tenho certeza que os 2 primeiros minutos do jogo da União Soviética definem o futebol brasileiro, Garrincha, escalação de time, relatório, definem como uma grande parte da história que o próprio Garrincha escreveu. Porque esses 2 minutos, né, em que ele vira a defesa soviética de cabeça para baixo, entendeu? Bota a bola na trave,
o Yashin, que era considerado na época o maior goleiro do mundo. Não tiveram tempo de se refazer desse susto, ele já pegou a bola de novo e já foi de novo em cima. E o Brasil deu show. A primeira das nossas 5 taças teve a assinatura de Zagallo, Garrincha e de um jovem rei. Oswaldo Cruz, subúrbio do Rio de Janeiro. Essa casa simples guarda uma relíquia da Copa de 58. Boa tarde, pode entrar. Vamos conhecer o quarto do papai? Maria Cecília Cardoso dos Santos, 55 anos, a 6ª filha de Garrincha. O pai de Cecília não tem um museu como o de Pelé na cidade de Santos, ou como o de Cristiano Ronaldo na Ilha da Madeira, em Portugal. Mas na casa da Cecília há um pequeno santuário. É esse quartinho aqui que ela construiu em homenagem ao pai. Ai, sinto saudade, né? Emoção, assim, que o sonho que eu falei que ia realizar para ele, eu consegui realizar. E tá aqui o quartinho dele. Fotos, troféus e outros objetos preciosos. Como esse agasalho que Garrincha usou na seleção brasileira. E essa chuteira? Ah, essa chuteira. Envelhecida pelo tempo, mas eterna na história do futebol. Cecília tem apenas uma. Foi com ela que Garrincha assombrou o mundo na Copa. É a maior atração desse pequeno museu particular, que faz o maior sucesso entre os conhecidos da família. A pessoa vem, tira foto, pega a chuteira dele, beija. É ótimo, eu acho um maior barato. Pelé e Garrincha, juntos imbatíveis, mas protagonistas também, um sem o outro. 1962, Chile, a Copa de Garrincha. Pelé, machucado, assistiu Mané fazer gol de cabeça, de perna esquerda, e comandar o Brasil na conquista do bicampeonato mundial. Quem viu Garrincha de perto naquela Copa se impressionou. Como Salvador Sadurní, hoje com 74 anos, um consagrado goleiro do Barcelona e da seleção espanhola. Eu estava de terceiro porteiro, eu tinha 19 anos. Eu era o terceiro goleiro em 62, tinha 19 anos. E quem mais me impressionou, mais até do que Pelé, foi o Garrincha. Nosso lateral Sigfrido Gracia, depois do jogo, ficou descadeirado. Não conseguia caminhar. Foi o melhor jogador que já vi. Para mim foi o jogador mais bueno que eu he visto. E eu vi, no momento em que o Dr. Paulo Machado de Carvalho botou a mão no ombro do Garrincha e disse: meu filho, nós agora dependemos de você. E ele disse para o Dr. Paulo: conte comigo, Dr. Paulo. E ali estava sendo decretada a presença marcante do Garrincha naquela Copa do Mundo. Sem o Pelé, eu imagino que o Garrincha apenas sentiu um pouco mais de espaço para ele. Então ele podia fazer coisas, por exemplo, que ele, como peladeiro que era, né, gostaria de fazer sempre, de sair da ponta direita e jogar no meio do ataque, né? Tentar fazer gol de cabeça, coisa que ele não fazia nunca, de repente fez, chutar de pé esquerdo, quer dizer, todas as brincadeiras de pelada que ele sempre teria feito se deixassem, ele fez ali, né? Ele foi disputar a Copa do Mundo do Chile, como foi a de 58, simplesmente para jogar futebol, que é o que ele gostava de fazer. Se aquilo era importante para o Brasil, se não era... Eu assisti tantas Copas, vivi os momentos mais impressionantes das competições que me coube cobrir, e foram 13 ao todo, pessoalmente. E todo mundo diz que a maior atuação de um jogador numa Copa foi a de Maradona em 86, pela Argentina. Pois eu digo que foi a do Garrincha em 62. Ganhou sozinho, eu acho que todo mundo tinha que ver isso. É só passar o tempo, meu Deus do céu, para ver o que o homem fez. Mané, você tinha consciência que quando você pegava a bola, voltava, fazia que ia e voltava mais uma vez, você estava praticamente humilhando o lateral, você estava acabando com a carreira dele? Meu futebol sempre foi futebol alegre. Agora, os marcadores que se danassem, eu queria saber de mim, né? Se der de pontapé era pior, que aí não pegava mesmo. E a rapidez do drible era
quase sempre o mesmo drible, todo mundo fala, mas não pegava. Ninguém tinha o arranque que ele tinha. A base da agilidade, depois um pouco de calma. Existe aqueles problemas também que você perdeu 1, 2 bolas, mas você é acostumado a fazer aquilo, você ganha 10, 20, você perde 2, não ganha 10. Há 50 anos, Pelé e Garrincha jogaram juntos pela última vez, na Copa da Inglaterra, em 1966. O adversário, o mesmo do primeiro jogo, a Bulgária. E mais uma vitória. 2-0. Um gol de Pelé, de falta. Outro de Garrincha, também de falta. O Brasil não foi longe. Sem Pelé, machucado, e com Garrincha, perdeu para a Hungria. Com Pelé de volta e sem Garrincha, perdeu para Portugal. Acabou eliminado. Mas aquela dupla, Pelé e Mané, já havia entrado para a história, com títulos e um aproveitamento impressionante. Com eles, juntos em campo, o Brasil venceu 90% dos jogos, 40 partidas, 36 vitórias, nenhuma derrota. Eu considero que aquele ano de 62 foi o último ano do Garrincha como o jogador Garrincha. De 63 em diante, ele continuou jogando, ele foi jogar no Corinthians, jogou em vários outros clubes, jogou até no Flamengo, mas ele não era mais o Garrincha. Tanto que eu considero que o único clube, né, que, na verdade, pode dizer que pode se orgulhar de ter tido o Garrincha foi o Botafogo. Então eu me sentia um pouco cansativo da vida de ídolo. Mas você sabe que nós não podemos fazer nada, temos que aguentar isso tudo porque o povo quer e para eles é bom, mas para nós não somos, porque é meio cansativo, sabe? Todos temos um pouco de culpa por não tentarmos conhecer o homem Garrincha como ele merecia. Sabíamos do craque. O craque é esse aí que é o Garrincha, não tem nada igual. Mas o homem estava vivendo como todos nós vivemos, os nossos problemas de carne e osso. O que realmente abreviou a vida do Garrincha foi o álcool, porque ele já vinha bebendo desde criança. Durante muitos anos, a bebida não teve uma influência negativa no comportamento dele, quer dizer, ele conseguiu dar conta de treinar, de jogar. É muito difícil de você falar sobre ele de uma maneira lógica, absoluta, sem incertezas. Eu acho que, para mim, ele foi um fenômeno. Continuo dizendo que ele foi um fenômeno, um maravilhoso fenômeno. Um jogador de futebol que é bicampeão no mundo e muita gente campeão pelo Botafogo, eu acredito que não tem desilusão, não. Porque o Botafogo naquela época ganhava 30 mil dólares e se eu não jogasse, recebia 15. Então meu joelho estava muito inchado. Eles tiravam o derrame e a gente já estava decadrão. E eu jogava normalmente, dizia que não fazia mão e acabou não fazendo mão mesmo. Eu fui bastante explorado, mas não tem problema não, eu não dou mais para isso não. Você sabe que o brasileiro gosta de beber, né? Foi doença de brasileiro, então. É a doença brasileira. Mas beber. Você já tá bom? Não, já tenho licença do médico. A única coisa que eu não posso ainda é dirigir. Porque eu estou tomando um remédio mais fraco, mas é um remédio que dá sono, né? Garrincha morreu às 6 horas da manhã, aqui na Casa de Saúde Doutor Eiras, uma clínica médica especializada em tratamento de doenças mentais. Garrincha veio para aqui ontem transferido de um posto de assistência médica do NPS em Bangu, onde chegou com sintomas de estar alcoolizado. Não havia como você acreditar que um grande craque como Mané Garrincha, um homem que deu tanta alegria ao Brasil, ao Botafogo, tá? Ele fez tanta gente e que se eu não pudesse ser um alcoólatra. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Eu nasci pra jogar futebol. Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar.